Oi, seus lindos, sejam bem-vindos para mais um especial de Halloween. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina e vamos começar os relatos de hoje, que como vocês viram aí na capa do vídeo, vão ser relatos sobre Sete Além. Eu amo esses relatos sobre Sete Além e espero também que vocês gostem, então vamos começar. Uma vez, quando eu era bem menor, uns 4 a 6 anos, eu moro no campo desde cedo, e quando eu acordei, fui brincar no gramado fora da minha casa e estava todo mundo dormindo. E quando eu saí, eu vi duas crianças, uma menina que estava vestida com um vestido marrom bem claro e ela estava com o cabelo preso. A cor do cabelo era bem claro e o olho marrom escuro. O menino, que tinha a mesma característica física da menina, só que o cabelo dele estava em um corte social e ele e a menina estavam na minha gangorra e eu fui falar com eles para eu poder brincar com eles. Quando eu cheguei lá, perguntei se eu podia brincar e eles falaram que sim. Então fui buscar minha boneca e a menina falou para eu pelo mesmo caminho que eu vim e que eu não pertencia àquele lugar, e eu obedeci e foi muito rápido. Quando eu voltei, nenhum dos dois estava lá. Anos depois eu descobri que minha avó ia ter gêmeos, João e Maria, que era o mesmo nome das duas crianças, só que os dois nunca chegaram a nascer. Então eu imagino que eles me protegeram de Sete Além. Assim, eu e minha irmã estávamos brincando de quem chegava mais rápido, eu de escada ou ele de elevador. Assim eu fui descer de escadas de um prédio em uma festa também. Eu estava no sétimo andar e fui descendo. Só que eu comecei a descer, eu estava contando quantos andares descia, mas eu nunca chegava no térreo. Eu estava no 12º andar do prédio que eu estava contando, então fui subir até o sétimo andar e fui até o apartamento onde estava, que era da patroa da minha mãe, e outra pessoa atendeu. A pessoa perguntou para mim quem eu era, e eu falei que minha mãe trabalhava ali como empregada. Mas eu sabia que aquela pessoa não era daquela casa, pelo menos não da realidade que eu vivia. E eu perguntei como eu poderia voltar para casa, porque na verdade era para essa casa da tia Ivone. O cara olhou para o relógio e disse que ainda dava tempo. E ele falou com a mulher que parecia a mãe dele, e ela disse: sobe 3 degraus, desce 2, sobe um e você chega lá. Tem que fazer desse jeito, se você não volta para casa até depois de amanhã. Aí eu disse certo e fiz isso. Cheguei no térreo no momento em que meu irmão saiu do elevador. Só depois de anos eu fiquei sabendo o que era Sete Além. Era domingo de noite. Todo domingo eu vou até a casa da minha namorada de tarde e volto para minha casa por volta das 21h30. Pois saio do culto e vou até o ponto de ônibus, porém nesse domingo acabei indo voltando do culto até a casa da minha namorada para depois subir até o ponto de ônibus. Até aí tudo bem, pois a rota do ônibus passa às 21h50. Então eu subi até o ponto com minha sogra e minha namorada me acompanhando. Esperamos o ônibus uns 10 minutos até que chega finalmente o ônibus. Antes dele chegar, eu estava sentindo um pressentimento ruim. Até cheguei a comentar com minha namorada. É algo meu, direto tenho isso de pressentimentos. A maioria das vezes é algo realmente. Mas ok. O ônibus chegou e estava muito estranho. As luzes dele estavam apagadas, só tinha uma faixa de luz acesa que era da frente, perto do motorista. Então resolvi sentar logo atrás dele. Nisso estava tudo em silêncio e um breu. Eu não tinha muito o que fazer. Meu celular estava descarregado, então fiquei olhando pela janela o caminho que o ônibus percorria. Eu estava achando muito estranho, pois os postes estavam ficando com a luz mais fraca. Até que finalmente o ônibus para em uma parada. Entra uma senhora pela porta de trás, bem idosa, parecia ter em torno de 90 anos. Estranhei muito uma senhora dessa idade em um ponto escuro e cheio de mato. Ela vem e senta um banco atrás de mim. Aí eu já estava com certo medo. Mas eu me caguei realmente quando essa senhora começa a falar aparentemente com alguém. Porém, ela entrou sozinha e nessa hora eu me arrepiei inteiro e olhei no retrovisor do ônibus para tentar olhar ela e vi o motorista assustado também,
olhando para essa senhora, que disse algo como: Você também está indo para lá, sabe que não tem volta, né? Eu estava querendo ir até o terminal, mas não estava mais aguentando aquilo. Então apertei o botão para descer antes. Quando levanto, olho para essa senhora, ela estava com a cabeça baixa. Quando olho pela janela, já estava em frente a um cemitério que tem perto da minha casa. Então desci Então desci. Sempre pensei que talvez essa senhora estivesse falando com algum espírito, mas vendo as histórias de Sete Além, creio que eu e o motorista tenhamos ido para lá. Os relatos de pessoas que vão para Sete Além em sonhos. Esse é um deles. Hoje eu sonhei que estava perdida. Eu estava em uma cachoeira com muitas pessoas e perguntei para um cara onde eu estava. Ele disse que eu estava no Mato Grosso. Nunca fui no Mato Grosso, só em Mato Grosso do Sul, mas isso já faz uns 10 anos. Eu sou do Rio de Janeiro. Ele perguntou se eu estava perdida. Fiquei com medo e saí correndo. Do nada, eu achei uma rua que parecia dar no centro da cidade. Fui descendo a rua e comecei a ouvir uma música que agora não me lembro qual, mas era familiar. Quando cheguei no final da rua, tinham duas mulheres emburradas brigando. Eu não sei por quê, mas na minha cabeça eram prostitutas. Agora me pergunto se não eram outra coisa. Elas me olharam com muita raiva e disseram que eu não poderia estar ali, que eu tinha que voltar. Quando olhei em volta, tudo estava preto e branco e quebrado. Parecia uma cidade abandonada. Eu fiquei com muito medo, porque já tinha ouvido falar de Sete Além e saí correndo com medo de ficar presa. Ouvi falar de histórias Sete Além por alguns podcasts, que inclusive é uma das histórias um cara ficou preso lá e sumiu, e só apareceu meses depois, então fiquei com muito medo de ficar presa. Saí correndo e acordei. Meu coração estava acelerado. Assim que acordei, vi um vulto passando pelo meu quarto. Continuei com meu coração acelerado por um tempo, mas eu estava muito cansada e acabei pegando sono novamente. Hoje eu acordei e a primeira coisa que pensei foi: será que eu estive em Sete Além? E o que era o vulto no meu quarto? Não sei nem como começar esse relato, como descrever a sensação e o pavor que eu estou sentindo agora. Sou espírita e acredito de tudo um pouco. O meu único contato com essa lenda foi na infância. Eu tinha me esquecido e vim lembrar exatamente recentemente, quando uma conhecida mencionou uma experiência parecida. Sem mais enrolação, vamos para o relato. Há umas semanas atrás, eu tive um sonho e não consegui ler ele e acabei ignorando. O primeiro sonho era: eu estava na casa da minha avó, a rua era idêntica, conheço o lugar muito bem. Eu estava com meus pais, um dos meus pais é falecido, e eu resolvo sair na rua e andar sozinha. Desço a ladeira e começo a passar por ruas e lugares que, se eu passasse novamente, eu iria reconhecer e saber chegar lá. Eram ruas estranhas, escuras, tinham uma iluminação fraca. Alguns pontos laranjas eram ruas antigas. Eu relacionava com o bairro que eu morei quando criança, onde as casas eram antigas. O lugar era antigo, não tinha casas modernas, não era mais a rua da minha avó. Andando nessas ruas, cruzo uma e vejo um senhor, um rapaz, por volta dos 40 ou 50 anos. Não era velho, mas também não era tão novo. Eu não consigo me lembrar do seu rosto e das suas características, mas me lembro de vê-lo com um carrinho coletando coisas na rua e seguindo um caminho. Eu não falo nada, apenas sigo ele, e eu sei que ele sabe que eu estou com ele. Ele anda na frente e eu atrás. Até esse ponto do caminho, se você me colocar para andar nessa rua, se ela existir, eu vou saber chegar. Mas a partir do momento que eu encontrei esse senhor e segui ele, não me lembro mais das ruas. Tenho sensação em breve de ir para a esquerda ou direita, mas nada muito lúcido. Esse rapaz me levou para a casa dele. Era uma casa muito simples e velha. Tinha um portão cinza e meio que aberto, e na área da casa, que era um pequeno espaço com paredes verdes e gastas, tinha um comércio. Pelo menos foi essa impressão que eu tive. Lembro do que tinha da organização. Lembro do que tinha da organização. Tinha duas prateleiras de madeira na parede direita, bem velhas e com brinquedos de plásticos, antigos e pequenos. Tipo aqueles bonequinhos de plástico. Tinha um par de brincos. Lembrei do filme Valerie e sua semana de deslumbramentos. Além disso, tinha um carrinho de bebê
de brinquedo meu gasto pelo tempo. As cores do plástico já estavam sumindo. Do lado direito com um amontoado de coisas. E tinha um pote, meu sujo, velho, com os doces ventos. Bolinhas coloridas, tudo ali era velho e gasto pelo tempo, nada pelo uso. Esse senhor tinha 2 filhas, uma por volta dos seus 3 anos e uma bebê. Lembro-me de tentar falar com as 3 anos. Sorria para ela, tentava puxar assunto, mas ela era muito tímida. Ela só olhava para mim. Não me lembro de como eu vi essa bebê, mas eu sei que ele tinha. E o senhor? Continuei sem falar com ele. O rosto dele é embaçado para mim. Já o das meninas, a mais velha é turvo. Lembro de pequenos traços e da bebê lembro com mais clareza. Eu estava super desconfortável, uma energia horrível. Eu sabia que eu precisava ir, tinha saído escondida. Meus pais não sabiam que eu estava ali e já estava ficando tarde. Eu termino de olhar a loja e digo mais para a menina do que para o senhor. Da próxima vez que eu vier, eu compro alguma coisa. Agora eu preciso voltar. Falei isso no meu modo habitual, calmo e sem grosseria. Me despedi deles e falei que ia voltar. Eu falei que ia voltar. Eu estava com energia horrível. O lugar me trazia um desespero, medo, aquele alerta para você sair correndo, que se você ficar, algo ruim vai acontecer. Mas eu saio de casa tranquila, volto para casa tranquila, sem me perder e reconhecendo todo o caminho. Quando acordei, continuei com a sensação horrível, uma energia carregada. Não consegui ler esse sonho e nem tentei.